Olá pessoal, para a aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre abordagens de aprendizagens da educação física. Dentro das abordagens nós temos inúmeras, porém eu elenquei 10 abordagens principais e nós vamos conversar sobre algumas delas na aula de hoje, tá bom pessoal? Eu quero começar com a abordagem dos jogos cooperativos. Os jogos cooperativos, que inclusive nós tivemos algumas vivências em uma de nossas aulas, eu dei uma breve introdução e agora eu vou trazer então a fundamentação do que é essa abordagem dos jogos cooperativos. O seu maior precursor é o Fábio Broto, que vem aí disseminando as ideias do que são os jogos cooperativos. Além dele, nós temos também o Reinaldo Soler, que atualmente também tem trazido aí algumas abordagens sobre o tema. A área de base desta abordagem é a psicologia. E dentro da psicologia nós vamos encontrar assim, dentro da formação dessa abordagem, nós vamos encontrar o indivíduo cooperativo, o indivíduo que sabe cooperar em toda e qualquer circunstância e também lugar. Além disso, ele sabe conviver e se relacionar muito melhor do que em outras ocasiões. Então nós vamos ter uma temática com os conteúdos que são incorporações de novos valores dentro dos jogos cooperativos. Esses valores, eles vêm de uma certa forma a confrontar os valores dos dias de hoje, né? Que são a competição em si, que é o ganhar ou ganhar. Então ele vem com uma roupagem entre a questão do resultado. Nos jogos cooperativos, eu vou ter o que é qualitativo e não quantitativo. Em relação ao qualitativo, eu vou ter os resultados da seguinte forma. Eu, enquanto o ministrador de uma aula de uns jogos cooperativos, eu vou dar uma meta, uma condição e um objetivo. E vou distribuir isto de acordo com os grupos, ou um grande grupo, ou trios, ou duplas, e assim por diante. O que não ocorre é o individual. Isso não vai ocorrer em momento algum. Então eu faço essa divisão, dou a meta, o objetivo e assim por diante, e o aluno precisa então cumprir essa meta. Cumprindo a meta em grupos, trios, desde que sejam todos juntos, realizaram a tarefa ou atividade, perfeito, conseguimos, marcamos o nosso ponto, vencemos todos. Então não há um perdedor, há sempre o vencedor. Suponhamos que eu dei a meta e não foi o grupo ou a equipe ou o trio não conseguiu estabelecer. O que se faz? Volta-se do ponto de partida, retoma a atividade até com que o grupo consiga realizar essa atividade proposta. É importante salientar que dentro dos jogos cooperativos eu vou ter algumas características muito importantes. Eu vou ter a característica de desenvolver e despertar no meu aluno um aguçar da sensibilidade muito grande, porque eu vou despertar também as competências que o meu aluno ou que o meu grupo venha a se desenvolver. Então eu vou promover lá com as atividades um pensamento crítico, analítico, planejado e organizado. Eu preciso de um indivíduo criativo, um indivíduo que saiba se relacionar em toda circunstância, um indivíduo que saiba ter um olhar atento para a resolução de problemas. Quando eu dou a meta, eu dou também um problema a ser resolvido. Aí eu vou precisar de movimento, movimentar-se. Então este grupo vai aprender a trabalhar e movimentar-se com um único objetivo, o objetivo de resolver um problema em prol aquele grupo, ou em prol aquela comunidade, ou em prol aquela cidadania. Então eu vou ter o resultado final, um indivíduo com essa perspectiva. Os jogos cooperativos, eles possuem regras muito flexíveis, muito simples e também muito fáceis de se adaptar em qualquer ambiente e também para qualquer grupo de pessoas, espaços e ainda das competências de cada indivíduo. Objetivos, como eu falei, o objetivo principal do jogo, ele é quantitativo para única e exclusivamente a resolução de problemas.
todos ganham ao atingir a meta. E da mesma forma, não alcançando a meta, perde o jogo? Não, recomeça-se. Então não há perdedor nos jogos cooperativos. Esse é uma característica dos jogos que eu particularmente aprecio muito. Vamos a uma outra abordagem agora? Nós vamos conversar agora sobre a abordagem construtivista e interacionista. Essa abordagem, ela surge lá na década de 80, tá, pessoal? Ela vem muito forte, ela vem com uma roupagem muito significativa. O autor dela é o João Batista Freire. Ele que atua aí na base com a psicologia e também os estudos do Jean Piaget. A temática que ele propõe é a cultura popular, o jogo lúdico, as brincadeiras populares, as de roda, as de rua e também as cantadas e os jogos simbólicos, todos aqueles que têm significativos. E, logicamente, os jogos de regras, os jogos tradicionais como nós já conhecemos. Bom, o importante aqui nesta abordagem é entender e conhecer assim. A criança, ela já vem com a sua bagagem, ela já vem com a sua história de vida. E isso, de forma alguma, é desprezado ou excluído. É uma das propostas. Então, a criança ela vai dividir com os seus participantes, com os seus colegas, ela vai trazer a cultura dela e vai apresentar a cultura dela, como, por exemplo, um jogo. Suponhamos que seja um jogo de amarelinha, que em uma localidade nós conhecemos como jogo de amarelinha. Vamos supor que na localidade dela eu conheça como o jogo dos quadrados, por exemplo. Então ela vai trazer a cultura que ela aprendeu, trazendo para dentro da realidade de inserção dela no grupo que ela está, entre outras circunstâncias. O que vale é aproveitar, explorar e ampliar aquilo que essa criança já tem de repertório motor, aquilo que ela já reproduz, aquilo que ela tem como vivências. Lembra, pessoal, que nós tratamos desse assunto numa outra aula? As vivências dessa criança se enquadram perfeitamente nessa abordagem. Portanto, as vivências que essa criança trazer para a escola são as vivências que eu vou priorizar. Uma vez que, nesta abordagem, a educação física não é um fim, sim um meio para que a criança tenha um melhor aprendizado dos seus conceitos cognitivos e também de outros conteúdos. Então nós temos aí um reforço de outros conteúdos. E agora o mais importante também, o professor deixa de ser um mero reprodutor, ou seja, um mero repetidor de atividades ou de conceitos, e ele passa a ser então o mediador, ele passa a ser aí nada mais, nada menos do que o professor, ou seja, a ideia de instrutor que foi inserida por muito tempo, ela cai por terra. Tá ok, pessoal? As estratégias principais são o resgate do conhecimento do aluno, a solução de problemas, o conhecimento que a criança já possui. Então isso é fundamental nós sabermos enquanto desta abordagem, tá ok? Ainda nessa abordagem, nós vamos ter a ponte, que a ponte é a base de estudos de Piaget, a teoria de construção de conhecimento de Piaget. Aí ele vem com a proposta trazendo a interação e a integração. Então essa criança ela se integra e ainda integra-se dentro do grupo, contemplando a prática do movimento, pessoal, o que não pode deixar de existir dentro da aula. Então ela contempla a prática do movimento. Dessa forma, a educação física, como disse antes, é um meio para atingir um desenvolvimento cognitivo, propondo a autoavaliação de forma não punitiva, acolhendo o praticante e ampliando o seu repertório motor. Então essa abordagem vem para nos ajudar a entender dessa forma. Aí eu vou dar um reforço aqui. Lembra que eu coloquei para vocês da última aula que Piaget vem a trazer para nós uma circunstância que é assim, ó.
conhecer um objeto e agir sobre ele e transformá-lo, aprendendo os mecanismos dessa transformação vinculado com as ações transformadoras. Então eu tenho toda uma circunstância e agora vou agir sobre ela e transformar. Então eu tenho que dar espaço para essa criança que traz na sua bagagem de vida algo que nós conhecemos ou não, e aí acrescentamos e melhoramos e transformamos a realidade dessa criança. Aí nós vamos ter uma outra abordagem, a abordagem desenvolvimentista. Esta abordagem, ela tem como seu principal criador aí, ou pesquisador, vamos dizer assim, o Gotami. A área de base, psicologia, e as temáticas são as habilidades e aprendizagens, o desenvolvimento motor, e temos ainda os conteúdos como habilidades motoras, o jogo, o esporte e a dança. Eu tenho como estratégia as variabilidades e solução de problemas motores. Então nós vamos ter este elenco aí nesta abordagem. E vamos ter também a ponte. A ponte que nós vamos fazer é a adaptação do indivíduo ao meio, visando a aprendizagem do desenvolvimento motor. A proposta principal: desenvolver as habilidades das mais simples até as mais complexas, aquelas mais difíceis, vamos dizer assim. Então a classificação das habilidades, as básicas, eu vou ter as locomotoras, o andar, o correr, o saltar, o saltitar, e as manipulativas. Eu vou ter o arremessar, o chutar, o rebater, o receber, e ainda vou ter as estabilidades, o girar, o flexionar e as posições invertidas. As complexas, elas vão aparecer dentro do jogo, propriamente dito, dos esportes, das danças e também das indústrias. São os movimentos repetitivos. Aí nós vamos ter que entender melhor dentro das indústrias, no sentido de que algumas indústrias realizam jogos cooperativos do ponto de vista entre os seus funcionários. A maior característica que nós vamos ter: o movimento, o principal meio e fim da educação física. Dessa forma, a criança explora as possibilidades de movimentos e a capacidade de controlá-los. Lembra que conversamos também em uma das nossas aulas que a criança ela pode até realizar diversos movimentos. Você pode dar muitas formas de movimentos. Agora, nós temos que também esperar o tempo da maturação dessa criança para que ela domine esses movimentos, para que ela desenvolva com melhor qualidade esses movimentos. Aí nós vamos ter a psicomotricidade. Gente, a psicomotricidade, nós conversamos muito, nós tivemos a oportunidade de discutir essa abordagem dentro de sala de aula. Então, eu não vou me atear tanto dentro da psicomotricidade, mas eu vou trazer para vocês a questão de que nós temos como uma das precursoras a Maria Montessori, que ela trouxe como educação sensorial, isto lá na Itália, que passou a ser chamado, algum tempo depois, de psicomotricidade. Aí nós vamos ter uma abordagem mais elaborada, do ponto de vista de que se estudou isso mais a fundo, o autor, o Lebouche, Jean Lebouche. A área de atuação, no caso, a área de base, é a psicologia. E tem como finalidade a reeducação psicomotora. As temáticas, elas vêm com os conteúdos de consciência corporal, a lateralidade, a coordenação e os exercícios. Aí eu vou deixando para finalizar para vocês a frase de Joane Berge, que eu venho falando com vocês sempre que posso nas nossas aulas, que diz assim: nada está separado de nada. O que não compreenderes em teu corpo, em teu próprio corpo, não compreenderás em nenhuma outra parte. Contudo, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Hoje nós temos e tínhamos estas abordagens para que vocês colocassem aí no repertório de aprendizagem de vocês. Muito obrigado e vejo vocês na próxima aula trazendo as demais abordagens e teorias na educação física escolar. Até lá, até a próxima.